Oi, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência aos nossos conteúdos, falarmos sobre os nossos assuntos nas nossas aulas de história, tá? Nós estamos falando sobre a Antiguidade Clássica. No vídeo anterior, eu fiz um apanhado sobre todas as civilizações que nós já trabalhamos e coloquei sobre a Antiguidade Clássica. E aí nós começamos a falar sobre a Grécia Antiga e hoje nós falaremos sobre Roma Antiga, tá? Nesse vídeo nós falaremos sobre Roma Antiga. O que nós temos que começar a falar sobre Roma Antiga? Nós temos que lembrar, né, que a maioria dos livros vem trazendo que a Roma é uma civilização muito importante, que os primeiros governantes de Roma, né, quem deu origem às cidades de Roma, foram os irmãos Rômulo e Remo. E segundo a lenda, estes irmãos foram abandonados, né, para morrer numa floresta, uma questão de família, né, o pai teve 2 filhos, né, gêmeos, e o tio das crianças queria o poder, então ele precisava dar fim aos herdeiros. E assim ele encomendou a morte das crianças e essas crianças foram abandonadas na floresta. Porém, segundo a lenda, nós temos que lembrar que isso é uma lenda, nós não temos como provar isso, essas crianças foram encontradas e amamentadas por uma loba e passaram a ser criadas por um casal de pastores. Então, quando adultos, eles fundaram a cidade de Roma, tá? Na Roma Antiga, nós temos vários períodos, né, dentro da questão política de Roma. Roma passou por um processo de monarquia antes dos irmãos, também a questão da república, foi quando os plebeus, né, passaram a ter voz, né, que a sociedade romana ela era dividida em patrícios, clientes, plebeus e escravos. Então, os plebeus, que eram as pessoas, o povo da plebe, né, o povão em si, eles passaram a participar da vida política durante o período republicano romano, tá? E aí, a partir daí, eles conquistaram direitos dentro da vida política. Também há a questão da expansão do território romano. Por este mapinha que está aparecendo aí para vocês, Roma, ela está neste círculo, né? A Península Itálica, né? Que hoje é a Itália, o país Itália, e que Roma, que é aqui, ó, nesse pontinho preto, é a capital do país Itália. Então, Roma hoje é a capital da Itália, tá? Mas todo o território ao redor, né, foi expansão territorial durante feita pelos povos romanos, né, as conquistas de Roma. Então, todo esse território em verdinho do nosso mapa, ele vem trazendo as conquistas de território romano. Nós temos que lembrar também que as guerras púnicas, né, que nós vimos lá nas aulas anteriores, foi disputas de territórios, né, entre Roma e a cidade de Cartago. E também que o Mediterrâneo, né, era uma encruzilhada de civilizações. Então, as principais rotas e produtos comercializados no mundo passavam por essas rotas aqui, né, pelo mapa do Mar Mediterrâneo. Então, o litoral era pontos de comércio para todo a questão comercial, e aí também serviu de expansão. Mas também
essa expansão territorial, ela também acabou transformando profundamente, né, a cidade, o território romano, devido à questão dos espólios de guerra, tributos pagos pelos povos, e cada vez as cidades acabavam enriquecendo, recebendo cada vez mais pessoas, produtos de outros locais, né, outras províncias, e foram se erguendo construções, arquedutos, pontes, templos, e tudo isso, essas conquistas também acabaram trazendo uma formação de outros grupos sociais além dos que já existiam em Roma, que era o grupo dos cavaleiros, que eram plebeus que tinham enriquecido com a cobrança de impostos, e também os nobilitas, né, que era uma nova aristocracia romana, que acabavam reunindo as famílias antigas de patrícios e os novos ricos, tá? Quando a gente fala em conquistas dos plebeus e conquistas de dos territórios romanos, nós temos que lembrar também que estes povos, né, que vieram para Roma de vários outros lugares também, eles falavam outras línguas, e a língua oficial no mundo ocidental era o latim. Então, como eles se comunicavam em várias outras línguas, os romanos acabaram adotando uma única língua, que era o latim, para identificar os cidadãos romanos. E isso fez com que eles unificassem no seu império e influenciaram também outros povos a também criarem uma língua oficial. Por isso que, falando em questão de linguajar, cada civilização, cada povo, cada país hoje tem uma língua oficial, tá? A língua portuguesa, né, que deu origem à nossa língua oficial brasileira, devido à colonização do Brasil por Portugal, tá? Outras línguas faladas no mundo inteiro, né, que coloca cada região, a língua inglesa, o mandarim chinês e o inglês da Inglaterra, e assim cada povo tem o seu linguajar. Voltando um pouco, né, sobre a questão das conquistas, nós temos que analisar também que com a expansão de território, muitas pessoas acabaram também perdendo as suas pequenas propriedades, e porque eles eram convocados para lutar nas guerras de conquistas de território, os pequenos camponeses, e aí eles acabavam deixando muito tempo o seu território, né, o seu campo, né, a sua propriedade, acabavam quando voltavam já ter sido invadido por outro grupo, ou mesmo não ter como produzir. Então, para tentar suprir esses problemas da expansão territorial, nós temos a figura dos irmãos Graco, que eram representantes do tribuno da plebe, que colocaram leis, né, fizeram projetos de leis para que houvesse uma espécie de reforma agrária. Essa reforma agrária, esse projeto de lei imposto pelos irmãos Graco, ele limitava o tamanho das propriedades rurais e também distribuía terras aos camponeses pobres que lutavam nas guerras. Claro que estas leis, elas tiveram bastante resistência da elite romana, e também houve rebeliões para tentar manter essas leis. E o Tibério Graco acabou sendo assassinado por tentar incentivar a reforma agrária, né, a limitação das propriedades e a distribuição de terras para os camponeses. Depois de 10 anos, o irmão de Tibério, Caio Graco, ele também se torna um tribuno da plebe, e ele propôs estender a cidadania romana a outros povos.
que também não foi aceito, e temendo ser assassinado, ele acabou pedindo para que um de seus escravos o matasse, para que não ocorresse com ele o que tinha acontecido com o irmão dele 10 anos antes de ser assassinado pelos líderes políticos, tá? Roma, num contexto geral, ela passou por transformações dentro dos seus governos. E o general Júlio César, ele manipulou a situação e formou o primeiro triunvirato, que era um acordo onde ele, Júlio César, e mais 2 generais romanos se comprometiam a auxiliar juntamente para monopolizar o poder em Roma. Então, também houve o momento do segundo triunvirato, o primeiro formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, o segundo triunvirato formado por... cadê o nome dos caboclinhos que agora eu esqueci? Pula, daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar sobre os triunviratos. Mas depois da morte de Crasso, né, o triunvirato teve um fim e daí Júlio César foi declarado um ditador pelo Senado, tá? Então teve os momentos dos triunviratos romanos. Quando Júlio César foi colocado como senador em Roma, né, ele, membro do segundo triunvirato, um dos membros do segundo triunvirato foi Otávio Augusto, né? Na verdade, Otávio Augusto. E Otávio Augusto recebeu o título de Augusto, que significava o Magnífico, e ele trouxe um período de estabilidade política para Roma. Então, essa estabilidade política faz com que Roma passe por um período de tranquilidade, um período de aproximadamente 200 anos, onde há uma tranquilidade dentro da questão política, associando, né, os sucessores associavam a riqueza de Roma com a própria imagem. E aí também surgem a questão da cultura, as construções. Essa imagem que nós vemos aqui na tela é a imagem do Coliseu, né? Que é um dos legados de Roma na questão das artes, no campo das artes, da cultura, da estrutura, das pinturas, né? E o Coliseu foi o maior anfiteatro romano, foi construído no século I depois de Cristo, e ele servia para apresentações, para teatros, jogos e lutas entre os gladiadores. O Coliseu, ele é ainda um ponto turístico, né, uma imagem da Roma atual. Então, ele ainda está lá e era o maior anfiteatro do período da história romana. Ele chegava a abrigar até 5.000 pessoas, tá? Então, e ali ele tinha pontos de comércio, jaulas para fechar os animais, tinha uma estrutura muito grande para poder ter os entretenimentos. Lembrando que, com relação aos entretenimentos, não era permitido que as mulheres participassem de teatros, que fossem aos coliseus, se não estivessem acompanhadas de seus maridos, tá? A mulher, ela não tinha toda a liberdade que nós temos hoje com relação ao ir e vir, tá? Sobre a questão da religião, né, da Roma antiga, nós temos que lembrar que antes as civilizações, elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Mas hoje a Itália, né, é o centro da religião cristã.
Por que ela é o centro da religião cristã? Porque foi na Itália, né, na Península Itálica, que hoje depois transformou num país, que surgiu o cristianismo. Foi lá que o cristianismo teve os seus primeiros passos. Então, foi a partir da crença dos judeus na vinda de um Messias que surgiu o cristianismo. E para essa nova religião que foi surgindo, que é o cristianismo, para os cristãos, ele foi legalizado durante o período que Roma foi governada por por Constantino, né? Que foi um dos primeiros imperadores romanos que aceitou o cristianismo, tá? No início, os cristãos eles eram perseguidos. Os romanos não aceitavam essa nova religião que surgiu, que colocava que havia somente um Deus. Então, eles não tinham essa crença, eles acreditavam em vários deuses. E os romanos, eles foram atraídos para o cristianismo pela ideia de igualdade de todos os homens perante Deus e também da esperança de uma vida melhor após a morte, como era pregado por Jesus Cristo, né? Então, os imperadores, Constantino, ele acabou se convertendo ao cristianismo e legalizando e dando liberdade para que os romanos pudessem cultuar, né? Liberdade de culto para todas as crenças, inclusive para a crença cristã. Constantino se converte ao cristianismo e dá liberdade para que todos os povos conquistados também sigam a religião que lhe for melhor. E essa liberdade de culto foi feita através de um documento chamado de Edito de Milão, que foi assinado em 313 pelo imperador Constantino. Depois do imperador Constantino, veio o imperador Teodósio, que ele oficializa a religião cristã como a religião do Império Romano. Então, passou a ser a religião oficial romana, o cristianismo. E com isso, todos que não fossem o que antes os cristãos eram perseguidos, a partir do imperador Teodósio, da oficialização da religião cristã como oficial romana, a partir daí todos que não fossem romanos passaram a ser perseguidos. Quando a gente fala em cristianismo, nós também temos que lembrar sobre a questão do calendário. O nosso calendário é o calendário cristão. Por que é o calendário cristão? Porque nós contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. E isso também acontece, é uma divisão feita dentro dos períodos históricos. Antes de Cristo, depois de Cristo, como nós temos nas nossas datas em grande maioria, né? Que aparece o AC ou DC para identificar. Hoje nós não usamos mais isso porque tudo que acontece na atualidade é o depois de Cristo. Mas existem religiões e existem povos que ainda não aceitam a vinda do Messias, né, de Jesus Cristo, então eles seguem um calendário diferenciado, tá? O nosso calendário cristão, também era chamado antigamente pelos romanos de calendário gregoriano, né? As civilizações antigas, eles desenvolveram os seus próprios calendários, né? Cada povo tem os seus calendários. E nós utilizamos o calendário gregoriano, que é originário do calendário juliano. E essa denominação de calendário cristão refere-se aos anos entre o antes e depois de Cristo. O mês de julho, ele foi criado para homenagear o cônsul romano Júlio César. E o mês de agosto
foi criado para homenagear Otávio Augusto. Então, são os 2 meses seguidos que tem 31 dias no nosso calendário atual, tá? Ainda dando sequência sobre a questão de Roma, Roma viveu um grande apogeu, né? Um período de grandes glórias, mas nós temos que pensar também que, independente de toda essa glória que Roma viveu, o Império Romano teve o seu declínio. E esse declínio, ele começou a acontecer a partir do século III, né? Depois de grande prosperidade da Pax Romana, do governo imposto por Otávio Augusto, tá? Mas também houve o seu declínio. E esse declínio, ele foi causado principalmente devido a crises políticas e novas formas de governo. Então, a corrupção política foi um dos fatores que levou ao declínio do Império Romano. E a queda, né, do Império Romano aconteceu em 395 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em 2 partes. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Ravenna, que depois foi transferida para Milão, que é uma cidade italiana, tá? Essa divisão, ela não fez com que não fosse possível reorganizar a economia do império e nem repelir as invasões de outros povos, né? Não conseguiu impedir que outros povos invadissem os impérios romanos do Oriente e do Ocidente. Então, acabou tendo a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E esse fato aconteceu, esse fato deu fim ao Império Romano e também deu fim ao período que a gente chama de Idade Média. Ou melhor, desculpa, Idade Antiga. Aí dá-se início o período denominado de Idade Média, tá?